nosso programa já vai começar. Mas antes, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal aqui no YouTube. Por R$ 14,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, aprofundando os assuntos mais importantes do momento. E você já segue o IB nas redes sociais? O seu apoio é muito importante para nós. Desejamos a todos um bom programa. Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindo Lucas Debelles, administrador de empresas, empresário, ele que mora no sul da Bahia e tem uma história muito bacana para contar para a gente. Olá, Lucas, que bom que você topou conversar comigo. Olá, é uma honra, é mais do que um prazer, é uma honra e um privilégio muito grande poder contar um pouco dessa história, em que eu sou uma parte muito pequena, mas que acho que ainda assim é de pequenas partes que a gente chega num grande resultado. Bom, então vou resumir como é que o Lucas veio parar aqui nessa tela dividida comigo. É o seguinte, ele me procurou pelo Instagram para contar de uma parceria que ele está fazendo com um palestino, e isso surgiu por conta da experiência que o Lucas tem com a fabricação de tijolos ecológicos. Dito isso, eu vou, para abrir os trabalhos, chamar um vídeo que vocês vão ver o que esse palestino está fazendo lá em Gaza, nesse momento em que há tanto escombro, tanta destruição, e em que essa fabricação de tijolos é algo tão importante. Rodou o primeiro vídeo, vamos ver. Lucas, como é que foi essa história? Você foi procurado por esse palestino, você descobriu que ele estava produzindo tijolo. Como é que foi esse encontro de vocês? E que expertise e por que você tem para agregar? Então, tudo começou num grupo de Facebook, tá? Existem alguns grupos de tijolo ecológico no Facebook do Brasil, e esse palestino, ele começou a produção dele, na verdade ele ainda tinha o anseio de produzir, e procurou a ajuda de pessoas que já tinham certa experiência no ramo. Para contextualizar, apesar de ser administrador de formação e consultor de processos, eu tento não me prender a um título ou a uma só atuação. E eu sempre fui muito curioso, pintou aqui na Bahia, eu moro na Bahia há quase 10 anos, e pintou aqui uma oportunidade de adquirir uma prensa hidráulica para a produção de tijolos ecológicos. O tijolo ecológico ele já tem uma diferença muito interessante, que ele é ecológico porque ele não usa da queima dos tijolos para cura. Ele cura na água e no fechado na sombra. Então, o processo de cura dele não agride a natureza. Tá? O que é a cura? É quando ele é tipo o endurecimento. Assado, cozido? Endurecimento, tá. Uhum. O processo de endurecimento da lajota e do tijolo de barro comum, a cada 1000 lajotas, por exemplo, estima-se que de 7 a 9 árvores tenham que ser queimadas para que o calor atingido faça a cura e o endurecimento dessas lajotas. Isso não acontece com tijolo ecológico, que também é chamado de tijolo solo-cimento, porque são os dois ingredientes base para se chegar ao tijolo final. O tijolo ecológico, diferente dos tijolos com cura queimada, eles usam da força hidráulica ou manual de uma prensa, que geralmente gira em torno de 4 a 5 toneladas por peça, para que seja feito, tá? Então, parece simples, mas na verdade eu brinco que é quase que uma alquimia. Demanda muito tempo, demanda muito esforço e muito teste para que você chegue numa qualidade boa de tijolo. Dito isso, esse palestino, que se chama Suleiman, ele entrou num grupo de Facebook e achou um grupo de WhatsApp, que eu faço parte, brasileiro, de produtores de tijolo ecológico. E ele entrou nesse grupo, se apresentou e trouxe para a gente o diferencial dele. O diferencial dele qual é?
como eu disse, o tijolo solo cimento, ele usa areia, barro, que é o solo, e cimento. Mas ele não tem acesso a cimento na Palestina. O cimento ele está embargado e não tem acesso. É muito difícil conseguir cimento. E qual foi a solução que ele achou para isso? Ele pega escombros da rua, tritura esses escombros, transforma esses escombros numa granulometria quase que de uma farinha, e aí sim faz o tijolo ecológico. E eu costumo falar que ele é um guerreiro, porque ele começou do zero, ele fez a própria prensa hidráulica, usando refúgio de material que ele encontrou lá, e ele conseguiu chegar num resultado que já está chegando num resultado muito bom e muito aceitável. E esse grupo de WhatsApp foi, segundo ele, fundamental para que ele chegasse lá. Como eu entrei nessa jogada? Eu falo inglês, eu sou o primeiro a admitir que eu tive uma vida sempre muito privilegiada, apesar de, como todo mundo, ter tido as minhas dificuldades com o tempo. Eu já perdi meu pai e minha mãe, eu já tive uma série de reveses na minha vida que não são comuns para uma pessoa da minha idade. Em contrapartida, esses reveses serviram para me impulsionar a procurar fazer não só o que eu tenho que fazer, como a parte deles que não estão mais aqui para fazer. E como eu falo inglês, eu pensei, a tradução para qualquer idioma é muito mais precisa quando se vai do inglês. Então eu falei com ele, eu chamei ele no privado e falei, olha, eu tenho uma pouca experiência, que eu vou compartilhar contigo tudo que eu sei, mas eu falo inglês. Então, se alguém do grupo mandar uma mensagem que a tradução não fique boa, me fala que eu traduzo para o inglês e você tenta de novo. E a partir daí a gente começou quase que uma parceria, deixando bem claro, ele nunca me pediu nada, a não ser dicas e instrução, tá? Em tempo, essa E questão do inglês, rapidinho, é só porque ele uhum, só fala árabe, né? Árabe, escreve em árabe, daí você faz do árabe para o inglês e a partir daí vocês se comunicam, né? na verdade, ele já faz essa tradução do árabe para o inglês e me manda em inglês, para facilitar para mim. Mas sim, é sempre usando um tradutor. E aí eu comecei a compartilhar com ele a minha experiência. Primeiro por uma coincidência que é o meu solo disponível aqui no sul da Bahia sempre foi um solo muito arenoso, muito próximo ao que ele tem lá, com baixo teor de argila e um alto teor de areia. Então, apesar da proporção ideal para um tijolo solo-cimento, o solo tem que ser em torno de 70% areia, 30% barro. Muitas vezes o solo que a gente tem não chega nesses 30% de barro e faz muita diferença no tijolo, bastante diferença. E aí é que entram as experiências e é aí que entra a nossa expertise. Então, eu me senti quase que, não na obrigação, mas no dever moral de pelo menos tentar passar o que eu sei para ele. Não sou o melhor produtor, nunca fui o melhor, mas eu posso garantir que o que eu sei eu estou passando ou já passei. E com isso ele foi agrupando informações desse grupo, muita gente ajudando, mas chega um momento que as pessoas, por qualquer motivo, param de responder, e aí eu entrei com mais ímpeto nesse meio de campo. Eu não gosto de chamar de ajuda, porque eles não precisariam de ajuda se eles não tivessem sido devastados, tá? Então eu prefiro chamar de missão. Eu vou chamar de missão aqui para ser um pouco mais justo com o que está acontecendo. Ô, Lucas, o E assim, Suleiman, oi. só rapidinho, você falou em devastação, eu acho que vale a pena a gente mostrar um vídeo que ele pediu para a gente exibir, né, que da perspectiva dele, o grau de destruição que existe hoje. Vamos ver? É realmente chocante a gente ver essas imagens nossa,
vislumbrar, né, o esforço que vai ter que ser feito, e a gente sabe que tem uma série de negociações que estão aí, como é que vai ser feita essa reconstrução. Mas o fato é que, a partir desse diálogo de vocês, surgiu até um brasileiro que mora no Canadá e que também está colaborando. Como é que é isso? Exatamente. Eu estou em alguns grupos, eu ainda estou em 3 grupos de produtores, tá? Um desses grupos é bem restrito, eles hoje em dia nem aceitam mais membros, mas tem pessoas muito capacitadas que trocam muita informação. E nesse grupo, eu, conversando com eles, eu expliquei a situação e falei, pessoal, ele não está fazendo tijolo sem cimento porque ele não quer. Não é uma escolha dele. Ele não tem a oportunidade, ele não tem a possibilidade de ter acesso ao cimento. Então vamos lá, o que, que a gente pode pensar, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode pensar fora da caixa da produção normal do tijolo solo cimento para ajudar essa pessoa. E aí nesse grupo apareceu o Caio. Caio, como você mesmo já disse, ele é um brasileiro, ele é baiano, inclusive eu sou carioca, mas ele é baiano, ele é aqui de Ilhéus, se não me engano, mas ele tem uma fábrica, ele mora no Canadá, mas ele mantém uma fábrica de tijolo solo cimento em Eunápolis, e Eunápolis fica bem perto de mim. Quando ele viu minha mensagem nesse grupo, ele me chamou no privado e falou, Lucas, eu falo inglês, eu posso ajudar nessa tradução, eu tenho minha fábrica, eles trabalham diariamente, então eu posso ser um elo nessa comunicação. E aí juntaram 2 pessoas que querem ajudar, que querem participar dessa missão, perdão. E eu não tive dúvida, eu fiz um grupo entre o Suleiman, o Caio e eu, e esse grupo, ele é um grupo que busca sempre trazer uma visão já de alguém que participa do processo há mais tempo, e o mais interessante de tudo, e aí foi uma tremenda coincidência, o tipo de prensa hidráulica que o Caio usa na produção dele é muito parecido com a prensa que o Suleiman produziu ele mesmo lá. Então isso facilita muito. Por exemplo, a tampa da prensa que trava para fazer o tijolo do Suleiman só era presa de um lado, e isso dava deformação no tijolo dele. O Caio imediatamente pediu para que os empregados dele da fábrica desmontassem a prensa, filmassem tudo, tirassem foto de tudo e filmassem remontando a prensa para que ele entendesse como fazia. Então, assim, não é só a questão de eu estou dispondo do meu tempo, não, ele parou a produção dele para ajudar o Suleiman. E desculpa a voz um pouco trêmula, mas é porque o vídeo da devastação ele é pesado, para mim ele é muito pesado. E, de novo, é uma missão que a gente tem de conseguir trazer atenção. Um detalhe muito legal é que existe uma organização, uma fundação, que busca alternativas para a construção sem cimento, tá? E essa fundação já, inclusive, patrocinou eles para que eles conseguissem ter o que eles têm hoje em dia, o Suleiman, e ele tem uma relação em conjunto com essa fundação que todas as descobertas e aprendizados dele, eles conversam e trocam experiência. Então, não é só ele não está sozinho, mas talvez precise de mais apoio. Talvez não, com certeza precisa. Ele começou esse E contato com você quando, Lucas? O primeiro contato de vocês tem quanto tempo? tem mais ou menos 1 ano, talvez um pouco mais, que ele entrou no grupo, e a partir desse momento eu achei estranho o número que entrou, e na hora eu procurei qual era o DDD, o DDI dele, qual era. Quando eu vi que era Palestina, na hora acendeu uma luz, eu preciso agir. De novo, eu Uhum. sempre fui muito privilegiado, então eu preciso usar esse privilégio de uma forma positiva, tá? Uhum. E aí, esse grupo que eu criei com o Caio tem mais ou menos 1 mês, que foi quando eu mandei a mensagem nesse segundo grupo, e o Caio, na hora, veio entrar em contato comigo. Então, assim, ele está tentando, e para mim isso é o mais importante de tudo, e é o mais lindo do que está acontecendo, é que a base da dignidade vem de uma moradia, vem de segurança alimentar e moradia. Quando a gente pensa que pelo menos 80% do território de Gaza foi realmente devastado
e devastado, e não tem mais nada de pé, não tem rua demarcada, porque são escombros, a gente percebe que precisa agir rápido. Betinho já dizia: quem tem fome tem pressa. Quem não está em situação digna tem pressa. Não pode ser amanhã. E tudo junta. Quando você pensa em construção, a gente não fala só de moradia. A gente fala de escola, de hospitais, a gente fala de toda uma estrutura para que as pessoas tenham realmente expectativa e esperança de um futuro. E nisso a gente pensa, crianças há 2 anos sem ir para uma escola, porque a escola não existe mais. Algo tem que ser feito. E o tijolo ecológico, ele joga muito a favor dessa reconstrução, porque as obras de tijolo ecológico podem ser de 30% a 40% mais rápidas do que uma obra tradicional. Então a gente está falando que, numa questão muito reduzida de tempo, a gente já pode construir o básico: um posto de saúde, um posto policial, uma escola, sabe? A gente já pode construir o básico para dar esperança, para dar uma expectativa de um futuro promissor. Lembrando, são crianças, muitos são crianças. Então, existe essa urgência que joga muito com o tijolo ecológico, com o tijolo solo-cimento. Então, saber que existe gente trabalhando nisso, se dedicando a isso, ele me manda mensagem todo dia. E quando eu falo todo dia, não é de segunda a sexta, horário comercial. Às vezes eu vejo, pelo fuso horário dele, ele me mandou uma mensagem 3, 4 horas da manhã. Então ele está respirando isso. De novo, quando eu conversei com ele sobre essa entrevista, ele ficou até um pouco preocupado, e eu entendo: quanto mais machucado uma pessoa é, mais precavida ela se torna. Então eu falei com ele: olha, aqui não existe julgamento, não é isso. Aqui a gente está tentando desfazer uma barbaridade, é realmente trazer para ele e para toda a população e sociedade de lá a dignidade, tá? Eu não vou entrar no mérito de bem e mal, porque não cabe a mim julgar. Só que eu entendo que não é intrínseco da raça humana, e aí a gente fala, quando fala em raça, é humano, independente de etnia. Não está intrínseco na raça humana a maldade. A maldade é um fruto do meio, tá? Então, de novo, essas crianças que estão passando por isso não merecem passar por isso. A gente não pode generalizar um grupo como uma nação. Isso também não pode ser feito, em nenhum momento, em nenhum lugar. Então a gente De tem que parte a tomar muito parte. cuidado. Exatamente. E Lucas, é isso, a vamos busca. Oi. rapidinho. Só ver, porque essas imagens da produção deles são tão potentes, né? Eu acho que a gente pode rodar mais um vídeo que aí ilustra bem isso que você está contando para a gente, né? Como é que ele inventou uma tecnologia própria. E é muito legal isso, ter dois brasileiros, um no sul da Bahia, outro no Canadá, dando essa consultoria informal para ele. Então, isso é que eu acho que é muito bacana. Então, vamos ver o vídeo.
Muito legal. Com esse vídeo a gente consegue entender todo o processo, mesmo quem é leigo e não entende nada de fabricação de tijolo ecológico, que é o meu caso. E você tem noção, Lucas, da escalabilidade, porque ele tem uma máquina, né? E eu não sei o quanto que ele dá conta de produzir, enfim, e aí quão efetivo é esse projeto. Claro que é muito interessante, mas né, qual é a escala que ele tem e para que isso efetivamente vire construções. Olha, uma estimativa que eu faço baseado no equipamento que ele tem hoje em dia, e aí eu quero fazer uma ressalva, aquelas duas rodas de carro soldadas uma na outra, aquilo foi um equipamento que ele inventou sozinho, tá? Aquilo é um triturador de resíduo. Ele tritura os destroços ali, o, o que sai desses destroços triturados ele peneira, e aí sim ele pode usar isso como matéria-prima. Isso não existe, tá? Esse triturador é uma invenção dele, da necessidade dele, customizado para ele. Existem trituradores muito eficientes. A China, inclusive, tem uma série de trituradores para rejeitos de obra, restos de obra, que são muito eficientes e conseguem produzir em larga escala. Mas a produção dele atual, ele deve conseguir fazer, quando tiver tudo azeitado e redondo, em torno de 1.000 tijolos por dia. Se a gente pensar que uma casa, uma kitnet de 5x5, ela vai gastar em torno de 4.200 peças, a gente está falando que ele conseguiria fazer uma casa por semana, entre aspas, de segunda a sexta, estou contando o dia útil. Se a gente pensar que essa é uma máquina que ele fez sem automação, existe automação dessas prensas, e aí o número quadruplica, quando a gente consegue levar os insumos para que ele faça isso. E eu quero deixar bem claro, tá? A gente não está falando de milhões, não. Uma automação de uma máquina dessas, hoje em dia, não sai US$ 2.000. Então não é alguma coisa que a gente pense, nossa, é inatingível. Não, é atingível, dá para fazer. Então, ele hoje em dia deve produzir, quando tiver tudo pronto e azeitado, em torno de 1.000 tijolos por dia com essa equipe, e com uma automação e talvez duas máquinas, a gente consiga botar aí 6, 7 mil tijolos por dia numa boa. Então, a gente está falando, o tempo que vai demorar para o tijolo curar e endurecer vai ser muito maior do que o tempo que ele demora para ser feito, do escombro ao tijolo. No tijolo solo cimento normal, que usa cimento, a gente precisa manter ele fechado por uma lona ou filme stretch por cerca de uma semana, de 7 a 10 dias. A partir daí, você pode abrir e deixar ele exposto ao ambiente, mas é aconselhável que esse tijolo seja movimentado de 14 a 28 dias, para evitar a quebra. Ele ainda está na fase de teste, porque ele não usa cimento. Então, ele ainda está na fase de testes empírica, para entender em quanto tempo ele pode movimentar esse tijolo sem que haja perda. Então, assim, existe a estrutura dele de hoje em dia, assim que tiver 100% pronta, porque ele ainda está adequando, vai ser de em torno de 1.000 tijolos por dia. Eu estimo que seja em torno de 1.000 tijolos por dia. Só que, de novo, 1.000 tijolos por dia seria o que eu faria na Bahia com uma equipe aqui. Só que aqui não está devastado. Aqui não é para ontem. Então a gente sabe que o maior estímulo é a necessidade. E como eles precisam muito, talvez esse número seja muito subestimado. Mas eu seguiria por essa lógica. Tem prensas hoje em dia no Brasil que produzem um tijolo a cada 4 segundos. Então a gente sabe que esse número, se houver um investimento, se houver a vontade de ajudar e de conseguir superar os bloqueios, porque isso é fundamental, existe a possibilidade dessa produção aumentar de uma forma muito grande. E uma coisa que eu acho importantíssimo também ressaltar é, ele não está só produzindo tijolo, ele está gerando emprego. A gente conseguiu contar 5, 7 pessoas produzindo. Num lugar onde tudo está devastado, onde não existe mais nada, onde toda a estrutura e a infraestrutura foi destruída, você gerar emprego, e o emprego digno, e o emprego que vai trazer dignidade para todo o seu povo,
também tem que ser levado em consideração. É uma Com batalha certeza. dele, mas que é para todos. Claro. Ele fica em que cidade? Ele fica na cidade de Gaza mesmo, você sabe? Em Gaza, ele me disse que Uhum, fica na uhum. cidade de Gaza. E ele tem E alguma aí a gente, formação? Porque eu fico curiosa com esse personagem, né? Assim, porque ele, não sei se ele está já monetizando isso. Imagino que ainda não, né? Então, como é que ele vive? Quer dizer, a gente fica curiosa, né, para saber como é que é a vida do pelo que eu Soleimani. entendi, pelo que eu entendi das nossas conversas, ele recebeu um funding, uma verba, tá, de uma empresa, de uma fundação, que eu esqueci o nome porque é um nome árabe que eu confesso para você que eu não saberia nem pronunciá-lo corretamente, mas eu posso te mandar esse por escrito. Existe uma fundação que financia esse estudo, que é essa fundação da construção com alternativas sem cimento, tá? Por enquanto ele não vende tijolo, então ele não monetiza nessa fábrica, e foi até uma sugestão, ele usa o padrão mais comum que a gente usa no Brasil, e eu não sei se por influência nossa ou não, ele usa um padrão de tijolo de 25 centímetros de comprimento por 12,5 e 6,5 de altura. Como ele não tem acesso ao cimento, e esses tijolos eles têm um furo no meio, geralmente de 63 milímetros, que é onde a gente passa fiação, tubulação de água e esgoto, e também os grautes. Grautes são microcolunas que passa um ferro, um vergalhão, e enche esse tubo de cimento, de concreto, do início ao fim. A gente, no Brasil, costuma-se de espaçar a cada metro. Então, o tijolo, além de tudo, ele tem função de regular termicamente o ambiente. Eu te falo porque minha casa foi construída em tijolo ecológico e no último verão a gente tinha do lado de fora, eu medi com o termômetro, estava 62 graus, do lado de dentro 28. Então a gente imagina que para ele lá, que passe por calor muito extremo e também no inverno um frio rigoroso, é a diferença entre ter uma habitação saudável, confortável e digna, sabe? De novo, o tijolo ecológico, ele joga muito a favor do que ele precisa lá. É rápido, é ecológico, é eficiente, é isolante térmico, é isolante acústico, é uma tecnologia muito interessante. E aí a gente sugeriu que ele está procurando uma segunda prensa, que essa segunda prensa trabalhe num formato um pouco menos comum no Brasil, que é o tijolo de 30 por 15. Por quê? Ele fazendo esse tijolo sólido, sem esses furos, o tijolo ele vai ter uma capacidade estrutural maior. Então ele não vai precisar encher os grautes com cimento, com concreto. Ele vai diminuir uma série de materiais que para ele são muito complicados. Por exemplo, os vergalhões que ele usa lá são resto de obra, são restos de obras demolidas que ele tira e consegue, na base da força, extrair esse vergalhão de uma obra que infelizmente não existe mais. Então a gente está falando de uma pessoa que tem recursos muito limitados, não porque quer, não porque está poupando, e sim porque não consegue, não tem acesso. Então a gente, o Caio e eu pensamos nessa sugestão de, se fizer uma outra prensa, usar uma forma maior para trazer mais estabilidade para as obras. Então, de novo, tudo ainda está sendo muito empírico, tá? A própria norma brasileira, existe especialmente uma mulher aqui no Brasil, a Helenice, ela está tocando um projeto maravilhoso para que se tenha uma NBR para o tijolo solo cimento, que ainda não existe. Então, no caso do Brasil, vou fugir um pouco do Suleiman, no caso do Brasil, por exemplo, a Caixa Econômica não costuma financiar uma casa de tijolo ecológico, justamente pela falta de normatização do processo. Então, lá principalmente, vai ser tudo muito mais empírico, vai ser muito mais na tentativa e erro. Então, quanto mais a gente conseguir contribuir aqui com informação, com conhecimento, menor é a quantidade de erros que eles vão cometer e menor é o retrabalho que eles vão ter. Ou seja, mais gente vai ser atendida
e impactada positivamente por esse trabalho. Lucas, muito legal, muito obrigada por compartilhar a história dessa parceria, dessa colaboração com a gente. É muito bacana ver as possibilidades, né, que essa comunicação digital nesse mundo pequenininho, as possibilidades que ela abre, né? Então é isso. Esse, essa troca de vocês realmente pode fazer diferença, né? E muito legal esse teu empenho, né, com um assunto tão interessante que é o tijolo ecológico, que eu acho que tem muito a agregar, seja para palestinos, seja para brasileiros, e é algo aí que tem muito para avançar. Muito obrigada e até uma próxima, viu? Eu que agradeço demais, foi uma honra, de verdade, é uma honra poder participar. Eu estou transformando isso numa missão de vida, sabe? Gaza está sendo o primeiro, porque eu já tenho contato com ele, mas é uma coisa que eu gostaria muito de expandir, porque desastres, tragédias acontecem no mundo inteiro, então a gente não pode focar num lugar só. A dignidade é o pilar para uma sociedade saudável. Uma sociedade saudável precisa de dignidade, porque ela traz esperança. A gente não vive sem esperança. Então, é o mínimo que eu consigo fazer. E realmente eu acho que eu sozinho não vou conseguir. Mas quanto mais gente vier para o meu lado, quanto mais gente for para o lado da compaixão, não para o meu lado, para o lado da compaixão, mais a sociedade, mais o mundo vai ganhar. É isso aí. Maravilha, querido. Obrigada. E obrigada a vocês Eu também que te pela agradeço, companhia, Leila. pela audiência. É isso. Ah, imagina. A gente quer fazer informação aí circular. De outra forma, né? Quanta gente aí está conhecendo a tua história a partir desse papo aí. Gente, muito obrigada e até a próxima.